Seja muito bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista, um programa que traz até você grandes especialistas em agronegócio e também na sustentabilidade. No bate-papo de hoje, trouxemos de volta José Luiz Tejon, que é palestrante, professor, escritor, jornalista, publicitário e comentarista de agronegócio. Na pauta da conversa, as percepções do mercado europeu com relação ao agro brasileiro e as oportunidades estratégicas do país. Também vamos falar sobre desenvolvimento social aliado ao cooperativismo, além das estratégias necessárias para solucionar os desafios que o Brasil ainda enfrenta. Para falar de tudo isso, começa agora a segunda parte do Planeta Campo Entrevista com José Luiz Tejon. Estamos começando mais um Planeta Campo Entrevista, hoje recebendo aqui novamente José Luiz Tejon, que é palestrante, professor, escritor, jornalista, publicitário e comentarista de agronegócio. Seja muito bem-vindo de volta para essa segunda parte da nossa conversa, Tejon. Prazer meu, Yahel. Prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada por ter voltado aqui para a gente conseguir falar de mais assuntos importantes que o senhor domina. E eu queria começar perguntando um pouquinho dessa pesquisa que foi lançada recentemente, feita com o público europeu sobre o agronegócio brasileiro. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Exato, fizemos uma pesquisa de imagem, de percepção do agro e do agro brasileiro em 4 países da Europa, né? 3 deles que são fundamentais na influência do mundo, Alemanha, França, Inglaterra e Reino Unido, e um do leste europeu, na República Tcheca, para avaliar como que 3 públicos, o cidadão, o setor da distribuição de alimentos e jornalistas percebem o agro e percebem o agro brasileiro. E essa pesquisa apresentada no Congresso Nacional das Mulheres do Agro, ela teve o apoio da Serasa, que patrocinou essa pesquisa. Quero agradecer aqui publicamente a Serasa Agro Experian por isso. E ela revela assim: primeiro, o Brasil é um gigante desconhecido. Nós ainda não temos, aparecemos, existe percepção. A pesquisa foi feita pela On Strategy, uma empresa europeia, em redes, trabalhando com redes sociais e também com entrevistas presenciais, mas de um grupo, por exemplo, de 600 mil, uma base de 600 mil pessoas, eu diria que a pesquisa foi feita em quem diz que conhece ou conhece mais ou menos o assunto do agro brasileiro. Porque quem não conhece, não adianta nada. Mas quem não conhece, dá mais ou menos uns 70%. Nossa. Então, assim, Brasil, um gigante desconhecido. No que somos percebidos, nós não somos assim percebidos nem com uma coisa maravilhosa, espetacular, e também não é com nenhum caos, desgraça, não. Somos medianos, eu diria, né? Então, o que a pesquisa nos mostra é a tremenda oportunidade. Exato. Que oportunidade! Eu diria, pessoal, o que mais nós estamos precisando fazer é uma estratégia. Estratégia, não é ficar falando por aí. Estratégia de comunicação com a Europa e a partir da Europa com outros mercados, mas porque a Europa é muito decisiva nesse assunto. Mas a pesquisa revela coisas importantes para o nosso pensamento. Por exemplo, o que o cidadão, o que o consumidor hoje europeu mais tem de preocupação com relação quando ele decide um alimento. Preço continua sendo, tá bom? Importante. Preço, e isso tá é bom? interessante você dizer, porque é uma pergunta que não quer calar, né? A gente sempre fala, o consumidor está disposto a pagar mais por certificações, então, por rastreabilidade, por tudo isso, então é interessante. Ele coloca duas esse coisas ponto. que vêm exatamente agora no que você está colocando. Preço, porque a base da pirâmide popular é o pessoal que não está cheio da grana. Então, preço é um fator. Mas, em paralelo ao preço, aparece outro muito forte na palavra riscos.
quero evitar riscos. Quero preço e avoid risks, ou seja, evitar riscos. E o que é risco? Risco é segurança sanitária, qualidade, aspectos que o alimento seja muito bem originado, muito bem feito, e também envolve nesse risco preocupações não só na saúde humana, mas na saúde ambiental também. E aí vai uma mensagem para os governantes do país, como a partir do agro, numa linguagem carinhosa, carismática, com essa visão da cidadania, nós podemos contribuir de uma maneira muito significativa para levarmos a marca do país Brasil junto. Então é algo que me surpreendeu. O agronegócio brasileiro tem uma percepção superior à marca País Brasil. Puxa vida, né? Caramba, o País Brasil não está gerando valor para a marca agronegócio brasileiro. A marca agronegócio brasileiro está gerando valor para o país Brasil. Ainda num patamar, repito isto, muito longe do que deveríamos estar fazendo, mas é um indicador muito interessante do que nós podemos realizar numa inteligência de comunicação, sempre integrando a cultura brasileira. Eu recomendaria muito aqui um turismo brasileiro, não é só o turismo, né, é ótimo que comece ali pelo Pão do Açúcar, né, que é um símbolo maravilhoso de agro, né, lindo, né, mas que fôssemos a uma visão de um turismo brasileiro mostrando o mundo para os lugares do interior do país, que são lugares fascinantes que existem, associando isso à visão da gastronomia, os nossos terroir. Então é uma oportunidade maravilhosa. E outro tema, outra coisa interessante da pesquisa, qual é o produto brasileiro que aparece em primeiro lugar representando o agro brasileiro? Adivinha? O velho café. Olha. O café aparece ainda num primeiro lugar como um símbolo de um produto brasileiro. As outras cadeias produtivas com percepção bem menor e produtos que o Brasil é líder, inclusive, na exportação, não aparecem. Ou seja, temos um grande vácuo de informação, de presença. Então, é interessante o café. Mas o café tem um trabalho de mais de século. Isso que eu ia falar agora, né? O senhor acredita que tem a ver com esse trabalho, com essas certificações? Quando você vai no mercado, por exemplo, você vê o café, ele é ali todo rotulado, né? Eu acredito que talvez esteja entre os produtos que são mais certificados do Brasil, né? O café, apesar da gente apanhar em comunicação da Colômbia, que faz um trabalho de comunicação muito bem feito, o café é uma marca brasileira, é interessante. E aí eu sinto aqui o quanto nós deixamos de usar, por exemplo, Pelé, o quanto nós não utilizamos uma marca como o Rei Pelé a favor da percepção de produtos brasileiros. Mas o café é o número um. Isso é interessante, porque numa estratégia de comunicação, eu procuraria sempre associar o café brasileiro com o suco de laranja, o café brasileiro com a proteína animal. Procuraria sempre fazer uma associação, como se chama em marketing, um co-brand, porque o café tem esta percepção. E o café, nós não podemos mais dizer que ele é uma commodity. O café é um estado de espírito, é um sabor, virou um produto de consumo emocional fortíssimo. E o Brasil tem, além de sermos o maior produtor do mundo, temos um pessoal fazendo um segmento de cafés especiais simplesmente espetacular, né? Então, o café é interessante essa observação da pesquisa também. E fica dessa pesquisa, eu diria, muito mais oportunidades para nós utilizarmos, para mostrar para o mundo o que já fazemos, por exemplo, de uma pecuária, de uma agricultura de baixo carbono,
de um movimento como integração lavoura-pecuária-floresta, bioinsumos, um país que aprendeu a produzir em terras fracas há 50 anos atrás, fundamentalmente quando nasceu uma Embrapa, e hoje se transformou num exemplo de agroconsciente a nível do cinturão tropical do planeta. As nossas virtudes reais, não é inventadas, Sim. as nossas virtudes reais, elas estão à espera de serem comunicadas. Então, dessa pesquisa toda, eu diria aqui para os nossos telespectadores, produtores, o pessoal todo do agro, cuidado em ficar retalhando detratores. Um detrator tem um objetivo muito específico: a falar alguma coisa chocante que consiga bastante audiência. E quem acaba estimulando essa audiência é quem que entra em briga com o detrator. É como aquela coisa de provocação de rua. Alguém fala um palavrão do outro lado da rua, você atravessa a rua e vai lá brigar. É isso que ele quer. Então, atenção. Na percepção, e essa pesquisa que nós fizemos, uma pesquisa geral, ampla, com cidadãos, jornalistas e a cadeia distributiva. Nós não temos uma imagem maravilhosa, não temos uma imagem também negativa, somos mais ou menos, com muita coisa positiva brasileira não percebida. Então, o grande desafio que nós temos é uma estratégia inteligente de comunicação para mostrar o que nós fazemos de muito bem feito. Porque o que nós fazemos de bem feito é exatamente aquilo que o consumidor quer: custo, preço. Não existe sistema agrícola mundial que pode fazer alimentos e energia na relação custo-benefício como o Brasil faz. Impossível. Aprendemos a fazer. 2 safras, 3 safras de integração, aprendemos. E outro aspecto, riscos. Nós temos a melhor agricultura regenerativa do mundo. E nós temos que mostrar exemplos, mostrar cases. Mostrar, por exemplo, meu amigo Zecão, aí de Lucas do Rio Verde, uma propriedade de, acho que se eu não estou enganado, uns 2.000 hectares, talvez, 1.800. É um espetáculo. O que esse produtor faz de sustentabilidade ali, com lucro. Pegar uma grande área produtiva, como do grupo Amage, o Blairo, pessoal ao Pedro Valente. O que esse pessoal faz de produção originada com alta tecnologia, com gestão de sustentabilidade, um espetáculo. Cooperativas brasileiras. Pegar uma Copacol, um Sistema Aurora, uma Copercitrus, cooperativas brasileiras, Frísias, mostrando o que nós fazemos ali com pequenos produtores, de uma maneira exatamente dentro daquilo que o consumidor planetário tem como desejo de consumo. Exato. Nós temos aquilo que o consumidor deseja. Entregamos, mas não temos a percepção. Portanto, o que essa pesquisa me deixa muito feliz, por um lado, nós só precisamos uma inteligência de comunicação. Perfeito. Tejão, vou te interromper aqui só um minutinho, então, para a gente fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco nós estamos de volta com esse bate-papo tão bacana aqui com José Luiz Tejão. Até já. Estamos de volta com esse bate-papo com José Luiz Tejão. E Tejão, terminamos o primeiro bloco falando um pouquinho sobre cooperativas, né? Sobre como o trabalho realizado pelas cooperativas com pequenos produtores realmente vão ao encontro justamente do que o mercado quer que a gente comunique, né? Com mais humanidade. Então eu queria que você continuasse falando um pouquinho sobre isso. A pesquisa traz essa preocupação do quanto o agro impacta na dignidade de vida. Não só das pessoas do agro, mas da sociedade. Cidadania é uma palavra, a palavra cidadania, citizenship em inglês, é uma palavra muito presente. E nesse sentido, algo que vai totalmente a favor dessa visão é o cooperativismo. O cooperativismo no planeta Terra envolve 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. O cooperativismo aqui no Brasil
já envolve aproximadamente 20 milhões de brasileiros. O faturamento do cooperativismo como um todo, todas as cooperativas, não só agrícolas, na casa de quase 700 bilhões de reais. Movimento econômico das cooperativas no setor agropecuário, industrial, agroindustrial do Brasil, está para cima de 400 bilhões de reais. E no campo, mais de 1 milhão de agricultura familiar, fundamentalmente, nas cooperativas. Então, as cooperativas significam o exemplo concreto dessa expectativa do consumidor, jornalistas e rede de distribuição que essa pesquisa na Europa nos mostra. Portanto, tratar e levar o assunto da filosofia cooperativista para a sociedade é muito importante para nos ajudar, inclusive, a vender mais. Porque produtos originados em cooperativas, sob esse fundamento de cidadania, o quanto que, onde tem uma cooperativa, você melhora o índice de desenvolvimento humano da região. As pesquisas mostram para a gente que onde tem cooperativismo, todo o IDH daquela região cresce, melhora o posto de gasolina, melhora o salão de cabeleireiro, melhora toda a sociedade, em função desta, não só produção, e idealmente uma produção com agregação de valor que você possa fazer ali, mas aquilo ali envolve também uma grande distribuição da renda. Você passa a ter uma renda distribuída de uma maneira muito maior do que quando você tem uma concentração. Então, as cooperativas significam como uma fórmula de apresentação do agro brasileiro para o mundo, que eu diria muito importante. Até para não ficarmos, às vezes, a nossa pesquisa não avaliou isto, mas talvez possa ser um sentimento que a gente possa investigar em outra pesquisa, o quanto do agro brasileiro pode estar vinculado a uma imagem de grandes fazendas, de plantations, de coisas grandes. O Brasil é grande, né? O Brasil é grandão, pelo menos isso o pessoal sabe, é grandão. Então, o quanto que pode estar associado com grandes landlords, né? Donos de terra, e que não é verdade. 55% da nossa produção vem de cooperativa. Temos os grandes, que são muito competentes e capazes, não tem mais nada a ver com aquelas histórias do passado, e temos uma média produção e temos os agricultores pequenos em cooperativa. Então, a estratégia de utilização das cooperativas para os consumidores, não só brasileiros também, mas para o mundo, seria muito interessante dentro desse foco que a pesquisa nos trouxe. Uma preocupação com a capilaridade da distribuição, ou seja, vocês devolvem para a sociedade e cooperativa devolve para a sociedade. E quando falamos não só das cooperativas agrícolas, mas das cooperativas de transporte, cooperativas de crédito, que tem um vínculo muito grande com o cooperativismo na área da produção agropecuária, cooperativas de trabalho. Eu vejo crescer cooperativas de trabalho, inclusive em trabalhos sofisticados, não é cooperativa de trabalhos mais simples, não. Trabalhos eu fico imaginando aqui, necessidade de trabalho conjunto para agricultura de precisão, avaliação de métricas de sensores, de satélites. Não poderia ser efetivamente cooperativa de trabalho atuando nisso. E uma outra coisa espetacular que temos aqui no Brasil nesse sentido e que vai crescer muito, que é o biogás, a produção energética de biogás, dejetos, que é outro ponto que surge na pesquisa, preocupação ambiental, e preocupação ambiental surge o ponto de químicos, o ponto de dejetos, resíduos e causas ambientais. Com relação aos químicos, o Brasil está fazendo um trabalho maravilhoso de bioinsumos e quero ressaltar que não vai substituir química. A química é importante e sempre será, mas o bioinsumo com a química formam um conjunto muito importante para esse aspecto dos riscos, né?
que volta lá na origem da preocupação dos consumidores. E com relação a dejetos, que na Europa já é bem utilizado o biogás com os dejetos de suínos, de aves, das vacas. No Salão da Agricultura de Paris, deste ano em fevereiro, tinha um grande movimento na cidade de Paris, conclamando agricultores a participarem do programa de distribuição de gás, através dos biodigestores nas fazendas. Então, este assunto, por exemplo, da energia sustentável nessa área dos dejetos, dos resíduos, o Brasil o Brasil utiliza só 2%, se eu não estou enganado, acho que não, só 2% deste potencial de biogás a partir dos dejetos e resíduos à disposição. Ou seja, Yael, telespectadores, o Brasil é um paraíso. Tem muita coisa que não presta aqui. Tem muita coisa que a gente tem. Tem. Onde não tem? Todo lado tem. Temos aqui nossos problemas, nossos crimes, nossas corrupções, existem. Mas o lado positivo brasileiro, o lado do que nós fazemos bem feito, se ele não for revelado, fica aparecendo só aquelas coisas que estão muito mais no campo do crime do que no campo da nossa produção. Mas, de qualquer forma, nessa pesquisa, ela como te disse no início, ela é uma pesquisa que revela que nós temos, há muita ainda desconhecimento. Síntese dessa pesquisa, o maior desafio do Brasil é desconhecimento. Quando é desconhecimento, e temos muita coisa para dizer, é uma questão de organizar isso e começar a falar. É muito melhor. E as cooperativas, quero deixar aqui para elas, Márcio Lopes, presidente da OCB, amigos líderes de cooperativismo, eu quero deixar aqui a mensagem do Roberto Rodrigues, querido amigo, que já foi presidente da Aliança Internacional das Cooperativas, um apaixonado por cooperativa, eu também sou, e o Roberto diz assim: aos líderes das cooperativas, eles deveriam receber o Prêmio Nobel da Paz. Porque toda a cooperativa começou pequena, começou com 1 dúzia, 2 dúzias, e teve ali heróis líderes, que enfrentaram coisas que ninguém queria, achavam que ia ser impossível, e criaram aí um sistema cooperativista brasileiro que é muito bonito. E você pode olhar no Brasil, onde tem cooperativa, dentro da filosofia cooperativista, bem liderada, tem prosperidade. Onde tem miséria e pobreza, você não vai encontrar cooperativa. Então, no desafio deste século, para os próximos 30 anos da vida na Terra, o enfrentamento da miséria, da pobreza, das imigrações de gente que não consegue viver em lugares e vai com barcos cruzando o Mediterrâneo, arriscando a vida, saindo porque não tem condições de vida mínima. O enfrentamento a isso exige o cooperativismo, porque o cooperativismo e este nosso cooperativismo no agronegócio é onde você tem no planeta aí cerca de 600 milhões de propriedades agrícolas, das quais, das 600 milhões, pode colocar 450 milhões como gente que, para desenvolver e prosperar, precisaria de um sistema cooperativista. Então, líderes das cooperativas brasileiras, pensem não só na intercooperação aqui dentro, parabéns, Aurora, 14 cooperativas, incluindo nossos amigos das cooperativas de Campos Gerais, que exemplo de intercooperação, mas vamos pensar também numa intercooperação internacional, a nível mundial. Tá certo. Tejão, também a gente falou um pouquinho, né, sobre a questão dos bios, né, da bioenergia e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, com relação ao que a gente pode oferecer de solução para o mundo, tanto em energia limpa, né, com as nossas biosoluções, quanto em segurança para alimentação, segurança climática. Como a gente pode realmente contribuir com o mundo e se posicionar
como uma solução para esses problemas, esses desafios? Eu não gostaria de parecer aqui simplesmente um nacionalista, porque todos os países do mundo têm contribuições importantes e todos eles fazem parte de um conjunto fundamental para a vida na Terra. Mas o Brasil é o único país hoje, ou o país com as melhores condições nos próximos 20 anos de assegurar ao planeta Terra uma estabilidade alimentar, energética e ambiental. E se a gente olhar isso com uma visão de lucidez, de racionalidade, isso não significa nenhuma prepotência, nenhuma arrogância, nenhuma coisa como nós vamos, através do nosso agronegócio, vamos transformar agricultores de outros países em desnecessários. Não e nunca. Como eu ouvi, eu dou aula na França, já há 8 anos, estava lá com um pequeno grupo da África do Sul, e eles me disseram assim, em particular, vocês são nossos adversários. Eu falei, como o Brasil é adversário da África do Sul? Sim, porque vocês estão fazendo tudo e vocês ficam dizendo que vocês vão substituir toda a agricultura do mundo. Eu falei, não falamos isso não, muito ao contrário. O que o Brasil tem de conhecimento para uma África do Sul, que era o caso aí do nosso papo, é fundamental para o progresso de vocês. O conhecimento da ciência tropical brasileira, que está disponível, que ela é aberta, ela não é fechada, convênios e acordos que podem ser feitos com institutos agronômicos, com a Embrapa, com universidades do Brasil. Agora mesmo tem um belo convênio entre a Exalc e universidades na China, por exemplo. Então, o Brasil é aberto a isso, então não é nada disso. Então, este cuidado é muito importante quando a gente se comunica com o mundo, né? Nós amamos todos os agricultores do planeta Terra e, muito ao contrário, são nossos parceiros, porque nós temos aqui um conhecimento muito rico para trabalharmos em toda a faixa do cinturão tropical do planeta Terra. Bom, mas dito isto, o Brasil tem um metro quadrado útil, que é o maior metro quadrado útil do planeta Terra. Somos o 5º maior país em tamanho geográfico, porém, quando você vê metro quadrado útil, todo o território brasileiro ele é útil. Ele pode ser utilizado para muita coisa que nós ainda não descobrimos. Alisson Paulinelli, que nos deixou, ele tinha uma visão espetacular. Ele falou uma vez para mim, Tejon, no bioma amazônico, você sabe quantos outros biomas existem ali dentro? Eu falei, imagino. Ele falou, olha, dezenas de microbiomas. Então, quando você olha os 6 biomas brasileiros e vê que dentro de cada bioma brasileiro você tem mais dezenas de biomas para identificar, isso tudo significa uma riqueza monumental, importante para nós trabalharmos e gerarmos riqueza com isto, mas fundamental para a segurança do planeta Terra. E nós temos aqui no Brasil algo que quase ninguém comenta, o Senargem, Centro Nacional de Recursos Genéticos em Brasília, que é o maior banco genético do planeta Terra. Imagina o que significa isso com relação à segurança humana da vida na Terra. Então, Yael, o Brasil é um paraíso que precisa ser amado, eu diria, porque ele merece. E estas coisas extraordinárias brasileiras, comunicadas com muito cuidado, porque uma comunicação dessa nossa desse gigante que a gente tem aqui dentro, desconhecido, mas que ele é real, pode passar uma percepção de arrogância, de domínio geopolítico e coisa do tipo que não tem nada a ver. Mas, enfim, o mundo do biocombustível, o mundo do biogás, como mencionei há pouco, o aspecto todo que nós temos para desenvolver
no campo do etanol e do biodiesel. Produção agrícola brasileira de grãos, 317 milhões, por aí é o último. O americano produz mais do que isso só de milho. Nós vamos para 600 milhões de toneladas, vamos. Não tenho dúvida alguma que vamos. E provavelmente 300 milhões dessa tonelagem é para biocombustível. Regenerativo, sustentável, renovável, além de outros derivados que o mundo da química vai extrair desse potencial extraordinário. Então o Brasil tem um talento de coisas que já sabemos. E o mundo ambiental, deixo aqui por conta dos nossos amigos do Observatório da Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas, que me falaram outro dia, olha, o potencial da bioeconomia no planeta Terra equivale a 50% do atual PIB. O atual PIB do mundo é 100 trilhões de dólares. Estamos falando, segundo Daniel, da GV, Daniel, um potencial de 50 trilhões de dólares. PIB do Brasil hoje é 2. Se nós olharmos o potencial bioeconômico, nós estamos falando em levar esse PIB para 4, 5, 6. Ou seja, é um país de oportunidades extremas, espetaculares, e isso não é sonho. Sim. É realidade. Sim. Se nós sonharmos em cima da nossa realidade, nós quadruplicamos o produto interno bruto brasileiro em 20 anos. Com certeza. E falando um pouco dos desafios que a gente tem para tornar esse sonho em realidade, aparecem coisas como investimentos em logística, investimentos na capacitação, tecnificação de pequenos produtores. Eu queria que o senhor falasse um pouco agora como que a gente pode resolver, endereçar, pelo menos se organizar para endereçar esses desafios, e mais, a organização da sociedade civil seria uma dessas formas mais eficazes? A sociedade civil é vital, porque é dela que tem que vir uma visão estratégica de médio e longo prazo e não se submeter a interesses de curto prazo, muitas vezes fundamentados em manipulação de massas, eleição, essas coisas. Sociedade civil organizada é vital. Essa pesquisa que realizamos lá na Europa, ela mostrou um ponto que tem a ver com essa tua pergunta, que é uma desconfiança de líderes. Apareceu na pesquisa. O aspecto governança, o aspecto liderança. A menor pontuação. Ou seja, há uma crise de confiança em líderes. E não é uma questão essa voltada ao Brasil, é ao mundo. O que em conversa que eu tenho tido aqui principalmente com meu querido amigo Roberto, que eu sempre menciono muito, Roberto Rodrigues, a gente tem debatido muito isso. Há uma crise de liderança. Respondendo à tua pergunta, o maior desafio é liderar. Liderar significa reunir e priorizar aquilo que tem que ser feito, vinculado a um programa de crescimento do produto interno bruto brasileiro, porque o que nós temos ele é insustentável, ele é muito pequeno para o potencial que tem, 2 trilhõezinhos de dólares de PIB deste país, é ridículo para o que ele é. Então, uma visão que olhe como que eu cresço o tamanho da renda do Brasil. E necessariamente como eu cresço a renda e como distribuo renda. Estes 2 aspectos fundamentais levam a um planejamento estratégico. Planejamento estratégico que tem que ser feito através de líderes. E esses líderes, dando um exemplo aqui positivo, como sempre temos que dar, o RenovaBio. O RenovaBio foi uma iniciativa nesse sentido, de uma orquestração de todo um setor energético, sucroenergético, com a sociedade civil organizada e membros do governo, porque existe muita gente boa, sim, né? Não vamos generalizar nunca. Existe muita gente boa em governo, no ministério, na parte do legislativo, tem muita gente boa. O RenovaBio conseguiu fazer isto. Uma meta, um programa, um plano com números, etc. Agora, sempre tem que ser vigiado.
né? Porque todo ano alguém quer fazer alguma coisa que derruba o renovável. Então tem que ter sempre uma vigilância. Mas nossa maior dificuldade é liderança para um planejamento estratégico brasileiro que tenha como objetivo vinculá-lo a números. Nós precisamos ter no Brasil, para a saúde do povo brasileiro, no sentido saúde, no sentido amplo, de dignidade de vida, é um país para ter que ter aqui 5 trilhões de dólares de PIB, não 2. Crescimento muito mais acentuado do que esses crescimentos ridículos que a gente tem tido, que só está sendo sustentado pela agropecuária. Se não fosse a agropecuária, nós estaríamos numa situação terrível. Então, este olhar estratégico da liderança é que vai fazer com que meios que têm que ser acessados sejam realizados. Vamos pegar a cadeia produtiva das frutas brasileiras. O Brasil é o terceiro maior produtor de fruta do mundo. Quanto que nós exportamos para o mundo de frutas? 1 bi de dólar. Esse número é ótimo. Quero parabenizar a Abrafruta da turma que era 500, 600, foram para 1 bi. Bateu, ótimo, ótimo. Mas a gente tem conversado. É muito pouco. Você não encontra banana, você não encontra coisas do Brasil. Começamos a ver em supermercados na Europa avocado, manga, mamão. Começamos a ver essa presença ali, tá bom? Ok. Agora, imagine o que nós temos para fazer numa cadeia produtiva como frutas, por exemplo. Sucos de frutas, por exemplo. Se você olhar isto e colocar um potencial de negócios para realizarmos com as frutas, além do consumo interno brasileiro, que é menos da metade do que a OMS propõe, se você olha mercado brasileiro, mercado internacional, o que eu posso fazer de negócios com as frutas, você vai chegar na solução que nós temos que dar. Nós temos que ter um processo de logística. Sem uma logística que leve frutas do norte de Minas até o porto, ali na região de Pernambuco da Bahia, através de um trem, você começa a ver coisas que, se não resolver, você não consegue fazer. Tenham, né? Mas estes meios, eles têm que ser colocados a serviço de um objetivo concreto. Vamos triplicar o número de negócios das frutas brasileiras com o mundo. Vamos aumentar o mercado interno, entanto... Ou seja, este assunto, se nós olharmos 20 cadeias produtivas brasileiras, do próprio agronegócio, porque ela traz com ela todo um setor que envolve, se nós olharmos isso, nós teríamos um planejamento estratégico para essa pergunta que você me faz. O nosso maior desafio é liderança e planejamento estratégico brasileiro, não aceitando o produto interno bruto que o Brasil tem. E não aceitando crescimentos de 2%, 3% ao ano. Essa indignidade, que seria a indignidade de um CEO de uma corporação, jamais ficaria no emprego um CEO que fosse assim tão não ousado com relação ao progresso da sua empresa. Pequeno Brasil, empresa, crescimentos de 2% ao ano, 3% ao ano. Olha o mundo, olha isto, olha o que a gente faz. Imagina botar um foco no que a gente faz e amplificar isso. O Brasil é para crescer 8, 9, 10% ao ano, num programa que geraria empregabilidade, tudo isso que a gente sente necessidade, diminuição do crime, que o crime prolifera onde a miséria está. Então, tudo isso tem a ver com um programa de liderança. E, nesse sentido, Yael, o Brasil tem no agronegócio uma competência, e essa competência pode estar a serviço dessa causa, mas os aspectos de seguro rural, irrigação, logística, desburocratização, acesso a sinal de satélite, para digitalização, todas essas coisas que são colocadas como problemas a serem resolvidos, se elas não estiverem dentro de um arcabouço, né, para usar uma palavra moderninha, de um arcabouço estratégico,
fica assim uma certa briga de Sim. por que eu devo fazer a ferrovia que vem do Mato Grosso do Sul, e vai para Paranaguá, passa pelo Paraná. Por que essa ferrovia também deveria ir para Chapecó, em Santa Catarina? Ah, mas eu sou do Porto de Paranaguá, não vou gostar da ideia, porque vai para Santa Catarina também, então fica competindo. Ou seja, se você não tiver uma coisa nesse sentido de liderança, nós vamos fazer um projeto de logística que vai ser fundamental para o crescimento da proteína animal brasileira e para o biocombustível, levando grão, onde tem necessidade desse grão, e aí falando de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós vamos fazer isso sim, porque isso vai gerar um crescimento de negócios no país de tal monta, e isso vai aumentar os negócios de Paranaguá, vai aumentar os negócios de Santa Catarina, vai aumentar os negócios, não vai diminuir. Isso você só consegue com uma visão de líder. Com certeza. Então nos falta sim uma liderança. E voltando à pesquisa realizada lá na Europa, esse item apareceu. Não é um assunto brasileiro, não. Vivemos uma certa era de desconfiança. Desconfiança na liderança. Então, quem sabe, as mulheres, né, não poderiam ser as novas líderes, porque os homens vieram até hoje. Se bem que vieram, não sei bem não, né? Estava vendo a história. Aliás, queria deixar aqui um abraço à família Petribu, lá de Pernambuco, né? Usina Petribu. Eu estava por lá e andei vendo a história. A capitania hereditária de Pernambuco foi comandada por uma mulher. Porque o Diogo Coelho, né, que era o capitão hereditário, foi chamado a Lisboa e ficou lá a mulher dele. A outra capitania hereditária, naquela época, era fundamentalmente Pernambuco e São Vicente, né? A de São Vicente também foi comandada por uma mulher. A do Espírito Santo também comandada. Então, acho que o Brasil tem mais aí de matriarcado do que a gente anda pensando e fazendo. E quem sabe nós não vamos entrar aqui no milênio das mulheres, porque os nossos líderes, me parece que precisamos fazer um repensamento do assunto. Mas a tua pergunta, minha resposta é liderança. Tá. Estratégica, planejamento e sociedade civil organizada assim, que se fale muito mais do que tem se falado. E aqui vai o meu voto eu não diria otimismo, porque é uma palavra meio boba, otimismo, mas uma palavra de um realismo esperançoso ao Nilson Leitão, ao presidente do IPA, do Instituto Pessarau, Nilson. Você tem na mão aí toda a sociedade civil organizada do sistema do agronegócio, né? Portanto, eu acho que temos aí um campo muito fértil para o desenvolvimento de um planejamento estratégico brasileiro. Bom, Tejão, então nós vamos ficando por aqui com o Planeta Campo Entrevista de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê diariamente no canal Rural, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, ao vivo. Até lá, tchau, tchau. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.